dia. Espero que você tenha acordado bem, que seu dia comece bem e que, se não tiver, você possa tornar esse dia bem. Nós temos, acredito até que algumas pessoas já memorizaram, já gravaram, né, essa frase que eu acolho vocês no dia de hoje comece, que é: eu espero que você esteja bem e, se não tiver, vai ficar. Exatamente, gente, como é bom nós termos tranquilidade. Eu posso dizer que é tranquilidade essa palavra, de saber que o nosso dia pode ser sim um dia extraordinário, né? Que esse dia pode ser extraordinário porque ele depende muito de nós, da nossa forma com que nós enxergamos o nosso dia, com que nós acordamos, as esperanças que estão no nosso coração, né? As nossas memórias que estão dentro de nós, porque tem um versículo que diz assim: eu trago aquilo que me traz esperança, eu trago à minha memória aquilo que me traz esperança. Então, nós precisamos nos encorajar todos os dias a trazer para a nossa memória aquilo que nos traz esperança. Porque quando nós acordamos com esse sentimento de esperança, né, de paz, de alegria, de que o nosso dia será um dia extraordinário, nós movimentamos o nosso corpo, né, sinalizando de que eu vou realmente ter um dia extraordinário. Porque eu já falei isso em outras lives, que nossa mente está conectada ao nosso corpo, né? E então, quando eu digo algo, quando eu mentalizo algo, eu de alguma forma faço uma conexão com o meu corpo, estabeleço, né, através das sinapses, o que? A energia do meu corpo. E aí o meu corpo, a minha fisiologia, ela muda. E isso é imprescindível, parece até besteira, mas não é. Quando nós nos posicionamos, até quando nós estabelecemos nossos ombros para trás, né, e nosso perfil, vamos dizer assim, o nosso pescoço, nossa cabeça, nessa posição, nós trazemos para o nosso corpo, nós comunicamos ao nosso corpo que nós estamos começando bem, de que nós estamos motivados, né, para começar. Então eu gosto muito desse sentimento de acordar bem, né, de estar realmente com o meu coração aberto para começar um dia. É muito... Às vezes, né, nem todos os dias, como eu já falei, a gente acorda com aquele sentimento de que o dia será extraordinário. Porque às vezes nós estamos cansados, às vezes nós amanhecemos com um pouco adoentado, mas, gente, nós podemos sim transformar aquele dia num dia extraordinário, transformar aquele dia num dia de referência, num dia exponencial. Nós podemos. Por quê? Porque todos os recursos estão dentro de você, dentro de mim, né? Esses recursos nós podemos acessar a qualquer momento. Às vezes eu gosto de fazer isso quando eu saio de casa, eu vou no trânsito dirigindo, eu vou acessando tudo aquilo que já está dentro de mim, as minhas esperanças, aqueles versículos que estão guardados, né? Que nos traz assim um up na nossa mente. Às vezes eu trago à memória alguma palavra que alguém me disse durante aquela semana. Às vezes eu trago à minha memória uma imagem de algo que eu consegui, de algo que me trouxe muita alegria. E eu vou fazendo o quê? Buscando, trazendo, acessando os meus recursos internos para transformar no meu dia melhor. Porque é muito ruim você amanhecer o dia já acessando aquelas imagens e pensamentos ruins ou memórias de coisas ruins que já aconteceu na sua vida. Pode ter certeza, se você faz esse movimento, a sua fisiologia vai ter uma ideia de que o seu dia vai ser ruim,
de que você não está bem, e aquilo vai trazendo para o seu corpo todo um sentimento. Aí você vai ver que os seus ombros começam a ficar um pouco mais para dentro, sua cabeça começa a ficar um pouco mais para baixo. Então, tudo isso é um movimento que o nosso corpo responde àquilo que nós estamos trazendo à nossa mente. E eu gosto muito de como um movimento da minha vida, eu gosto de escutar muito essas músicas, esses fundos musicais que eu gosto de trazer para vocês. Eu gosto também de levar para o meu dia a dia. Às vezes eu coloco no carro, quando eu quero estar respirando, me acalmando, mas também eu gosto de botar um som às vezes de foco, quando eu preciso estar antenado ao que eu estou fazendo. Então a música, ela estabelece, né, para nós, para o nosso corpo, para a nossa mente, uma comunicação. Então eu sugiro você, quando não acordar muito bem, em primeiro lugar, que você ative os seus recursos internos que você tem, que são as tuas esperanças, que são as palavras que alguém um dia falou para você sobre o teu propósito, sobre o teu chamado na vida, sobre algo que alguém tenha te dito e que você, quando ouviu, alegrou teu coração, irradiou a tua face. Traga à tua memória isso. Traga à tua memória os teus sonhos, os teus projetos. Já amanheça com eles, acessando, né, trazendo para mudar a sua fisiologia. E assim você começa a caminhar, gente. Nossos sonhos não podem ser apagados, que não seja por você mesmo. Uma vez eu li uma frase num determinado livro, e eu já até comentei essa frase também, né, no livro que eu estava lendo recentemente, que é Quem Eu Sou Define os Meus Relacionamentos, de Deva Isidoro. E aí tem um trecho desse livro que fala assim: quantas pessoas morrem sem se conhecer? E uma outra frase é: quantos sonhos estão enterrados no cemitério? Você já parou para pensar sobre isso? Quantos sonhos estão enterrados no cemitério? No período do finados, né, novembro, a última vez que eu fui, eu tive esse acesso, acessei isso. Eu fui ver porque o meu pai já é falecido, e eu fui lá no cemitério, eu queria ir lá. E quando eu fui, eu exatamente acessei, olhando para aqueles, né, túmulos, eu fiquei imaginando quantas milhares de pessoas deixaram seus sonhos enterrados. Eu pensei até no meu pai, que vários sonhos ele tinha e também não realizou esses sonhos. Às vezes porque adiou, às vezes porque dizia deixa para amanhã, talvez porque não se planejou. Mas assim, é algo para nós pensarmos. Quantos sonhos que você tem que você não está realizando? E por que não está realizando? Você já chegou a se perguntar? Você já chegou a olhar para dentro de você e dizer assim: por que eu ainda não realizei determinados sonhos na minha vida? O que está me impedindo de realizar esses sonhos? Gente, quem impede de realizar os nossos sonhos somos nós mesmos. Quanto menos nós nos conhecemos, menos nós atingimos os nossos projetos, os nossos propósitos. Então, é importante, a primeira coisa assim, que eu queria trazer nessa manhã de hoje, né? Hoje nós estamos falando a semana inteira sobre o network, né? Falando sobre as nossas conexões, ampliar nossas redes de contatos. E aí, por que eu estou falando disso? Porque nós, enquanto pessoas que servimos as pessoas com o nosso trabalho, nós precisamos ativar esses sonhos, esses projetos na nossa vida. E você pode ser a sua melhor versão sempre, o melhor profissional você pode ser. Você pode se valorizar enquanto melhor profissional do que você faz.
Uma vez eu vi numa determinada mentoria que eu fiz, onde o meu professor dizia assim: nós temos medo de falar o nosso valor, nós temos medo de dizer, e aí eu gosto muito de falar sobre isso, da minha experiência quanto corretora de imóveis. Porque bem no começo da minha profissão, eu tinha muito receio de falar que eu era corretora de imóveis. Eu ainda estava muito recente, né, muito florando na educação, então eu era corretora também. E eu ficava com receio quando alguém me perguntava, ou quando eu ia falar um determinado imóvel, que eu ia falar do valor, parecia assim que eu fechava um pouco a boca para falar o valor, principalmente quando o valor era um pouco considerável. E aí depois eu fui para essa mentoria há uns anos, e aí um dia esse professor estava lá falando, ele disse: por que você tem medo de dizer quem você é? Por que você tem medo de falar o preço do seu produto, o valor do seu produto? Porque não é preço, é valor. Ai, gente, aquilo foi como um insight na minha cabeça, né? Ele disse: o que você carrega? Você carrega o quê? O que você está carregando? Porque quando você sabe o que você carrega, você não tem medo, você não tem vergonha de dizer quem você é e o que você está servindo e qual o valor do que você está servindo. Gente, isso é uma pura verdade. Então, hoje, enquanto corretora, ontem eu fui atender uma determinada cliente e aí eu fiz essa fala inicial com ela, perguntando um pouco, conversando um pouco sobre por que ela estava procurando aquele imóvel naquela região, fazendo aquela entrevista. E por que eu estou falando de sonhos? Porque aí, olha quando nós estamos abertos à escuta ativa, que nós já falamos aqui, e você percebe determinadas coisas tão importantes para você fazer a conexão com a pessoa com quem você está. E aí ela falando, né, que a vida dela era um pouco muito corrida, ela trabalha no hospital, e ela passou muito tempo para poder procurar um imóvel, até porque ela olhava muitos corretores, tinha muitos corretores, e aí eu aproveitei também para fazer a fala, né, inicialmente do meu trabalho, do meu profissional, e eu disse para ela: você precisa realmente, você está correta, você precisa buscar um corretor credenciado. Um corretor que realmente tenha compromisso com o seu trabalho e que ame o que faz. Ela disse: eu estive observando você lá na sua página e tudo. E aí foi que eu fui entrando. E ela falou sobre o sonho dela de ter uma casa com uma área por causa dos filhos. Foi contar a história. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes nós nos posicionamos assim. Nós não enxergamos aquilo que nós precisamos enxergar. Os nossos sonhos estão às vezes adormecidos dentro de nós. E às vezes a gente não desperta esses sonhos. A gente não desperta o nosso valor, aquilo que servimos. Porque o que você carrega enquanto profissional? Só você sabe. Nós já conversamos sobre isso. Você tem uma narrativa. E qual é a sua narrativa? A sua narrativa de altos e baixos, mas do seu potencial, da sua parte, o que você cresceu, como você chegou até onde você chegou. É a sua narrativa. Essa narrativa precisa estar sempre te alimentando, gente. Porque não é todo dia que nós estamos bem. Não é todo dia que as coisas acontecem. Não é todo dia que a Paula vende imóveis. Não é todo dia que eu encontro um imóvel para reformar. Não. Mas se eu não alimentar, se eu não acessar os recursos internos que eu tenho, que me traz a esperança, o que vai acontecer? Eu simplesmente vou começar a desanimar. E aí eu preciso buscar os meus recursos. E os meus recursos é o quê? Aquilo que eu estou trazendo para a minha vida. O que eu tenho investido enquanto profissional? E aí eu quero trazer isso para nós. Nós, enquanto profissionais, nós precisamos sempre estar um pouquinho à frente dos nossos clientes, daquilo que nós servimos. Nós precisamos investir em nós, investir enquanto pessoas, enquanto profissionais. Porque às vezes nós achamos: eu já sei. Lembra que eu já contei isso para vocês? Enquanto na área de educação, eu tinha aqueles professores, quando nós íamos proporcionar a formação, eu tinha aqueles professores resistentes que diziam assim: não preciso disso não, eu já sei fazer, eu já sei planejar uma aula, já sei tudo, não precisa de formação, isso é perca de tempo. Gente, nós não podemos ter essa mentalidade. A nossa mentalidade não pode ser essa.
A nossa mentalidade tem que ser sempre da gente buscar o melhor, da gente ser melhor, da gente servir melhor, da gente saber o nosso serviço, o nosso produto da melhor maneira. Olha só, eu comentei até isso, porque eu estava com toda essa conversa dos sonhos que ontem despertou nessa cliente, eu estava falando para ela. Impressionante que quando nós estamos doentes, quem nós procuramos? Me diga aí, digita para mim aí quando você está doente, o que você faz? Você vai no médico, você vai numa emergência. Chega lá na emergência, o médico passa aquela receita para você, né? E ele coloca o quê? O carimbo dele. Se esse carimbo não tiver ali, você já fica desconfiado. Ixi, que médico é esse que não tem carimbo? Né? Que não tem a CRM dele aqui? Cadê? Né? E aí, você pega essa receita, você vai na farmácia. Chega ali, eles olham, né, o farmacêutico vê e lhe entrega a medicação. E você sai dali como, gente? Seguro de que você foi medicada e que você vai tomar o remédio certo. Assim é em qualquer profissão. Como é que você quer que alguém compre o seu produto, que alguém acesse o seu serviço, se você não qualifica você mesmo? Se você não se enxerga enquanto profissional de boa e de excelência qualidade. Então, eu fui fazendo essa fala inicial para vocês porque nós estamos essa semana falando sobre isso. E hoje, né, dentro nós vamos falar sobre esses conteúdos relevantes, que é o que eu já estou falando. Quais são os conteúdos relevantes que você carrega? Porque às vezes nós achamos que o que nós temos, com o que nós carregamos, gente, não se conecta com outras pessoas. E não é verdade. Eu já falei isso, nossas narrativas se conectam com outras narrativas. O que eu carrego de história, das minhas dores, das minhas vitórias, dos meus altos e dos meus baixos, vai se conectar com alguém. Alguém, às vezes, precisa da sua história para mudar a sua história, para fazer uma reviravolta. Não sei se vocês têm essas experiências, mas às vezes você pode estar num lugar e de repente senta alguém ou as pessoas estão ali com você, porque você começa a contar um pouco de algo da sua vida. E aí quando você termina de contar aquilo, uma pessoa chega para você e diz assim: olha, eu precisava tanto ouvir isso. Você sabia que o que você falou agora me despertou aqui, me deu um insight, sabe? Me encorajou a fazer uma coisa que eu estou querendo fazer há tanto tempo e nunca fiz. Você já passou por isso? Eu já passei várias vezes. Eu, essa semana, essa nossa live, todos os dias que é às 7 da manhã, uma pessoa me mandou uma mensagem. Ela disse: olha, aquela live que você falou sobre escuta, os níveis de escuta. Oh, você não sabe como isso mexeu comigo. Eu falei: foi? Ela disse: foi. Eu passei o dia todo pensando. E aí eu quero te falar sobre em relação ao meu esposo. Aí eu falei: tá, o que foi? Ela: porque eu às vezes não escuto. Eu só falo. E aí você deu um exemplo lá. E aquilo me tocou. E eu acabei pensando: caramba, meu Deus, eu não estou fazendo isso. Então veja só, o quanto que o que nós carregamos, nossos conteúdos relevantes, podem se tornar, vamos dizer, uma peça importante nas nossas relações, no trabalho que nós fazemos. Gente, é tão maravilhoso a gente fazer o que nós amamos com dedicação, com excelência. Eu até falei ontem, né, sobre a constância, da gente ter constância e consistência. Dei até o exemplo de quem faz bolo, quando está preparando aquela massa, né, a massa tem que estar na consistência. A nossa vida, gente, tem que ter constância em tudo que nós construímos e temos que ter, além da constância, a consistência. Não é fácil, gente. É desafiador para todos nós. Então, quais os conteúdos relevantes que você tem? E você precisa transitar esses conteúdos relevantes na sua profissão, no seu dia a dia, onde você está, né? Às vezes nós queremos, a gente tem tanta coisa importante na nossa vida para compartilhar. Eu costumo dizer que
a minha página, eu tenho 2 páginas. A minha página, ela tem sido, para mim, um movimento que eu tenho tido muita alegria de compartilhar as coisas na minha página. Porque eu sempre falo essa história, pessoas se conectam com pessoas reais. E eu gosto de colocar na minha página tudo aquilo que faz parte do movimento da minha vida. Por quê? Porque eu não sou só a corretora de imóveis, eu não sou só a pedagoga da secretaria. Eu sou uma pessoa. Eu tenho uma vida, eu tenho famílias, eu tenho amigos, eu tenho um animal de estimação, eu tenho meus movimentos fora. E compartilho, porque isso vai conectar outras pessoas comigo. E eu só aqui contar para vocês que eu me conectei com uma pessoa por causa do meu filho, do Jonathan, meu gato. E foi muito engraçado, porque ela tem um animal de estimação e tem um gato igualzinho o meu, a cor. E ela mandou uma mensagem pelo direct. Ela viu um story meu e ela disse: gente, é igualzinho o meu, parece até que são irmãos. E aí a gente começou a conversar. Então, olha qual é o conteúdo da sua vida que é relevante. Porque às vezes nós ficamos colocando coisas que não acrescenta nada na vida das pessoas. Eu até costumo olhar às vezes determinadas páginas que tem coisas que não me acrescentem nada. Então, nós precisamos trazer para nossas redes sociais, e aqui porque eu estou falando de network, também estou falando da sua vida, porque você carrega a sua história. Não é só nas redes sociais. Você carrega a sua história onde você vai, no supermercado, na igreja, né? No lugar, na casa do amigo. Para onde você vai, você carrega o seu conteúdo, você carrega a sua narrativa. E será que você tem permitido pessoas te alcançarem, chegar perto de você pela narrativa de vida que você tem? Ou será que o teu conteúdo é um conteúdo que nem alcança ninguém? Ou que você tem até vergonha de falar? Gente, tem pessoas que têm vergonha de falar a sua história, a sua narrativa, de onde veio, dos momentos de dores onde passou, das suas perdas. E eu quero dizer para você que isso é conteúdo relevante. Isso é o que alcança a pessoa, né? Nós precisamos pensar de que forma nós queremos mostrar o nosso conteúdo. Ele tem que ser um conteúdo ativo no nosso círculo. Mas ativo, o que eu quero dizer, que tenha algo para acrescentar na vida das pessoas. É isso mesmo, Claudiane. A gente sempre procura alguém que acrescenta algo para a gente. É verdade. Existem pessoas que não acrescentam nada. Uma vez eu disse para uma determinada pessoa uma coisa, eu queria que vocês pensassem também. Quantas vezes você já encontrou pessoas que elas nem sequer têm algo para te acrescentar e quando chega até você, elas ainda trazem uma mensagem ruim? Você já teve contato com pessoas assim? Me digam aí se sim ou não. Tô no meu cafezinho, viu, gente? Eu sempre digo que esse café aqui... Uma pessoa me perguntou se tinha café aqui mesmo. Tem. E pretinho, sem açúcar. Então, existem pessoas, né, que não acrescentam nada na nossa vida. E sabe, gente, parece assim um pouco grosseiro, mas não é. Tem pessoas que a gente nem precisa continuar tendo essas pessoas no nosso contato. Aí você diz, Paula, mas isso a gente não precisa agregar todo mundo. Você conhecer todo mundo, você se conectar é uma coisa, né? Mas você ter pessoas na sua jornada, na sua caminhada, aí você precisa saber quem você traz para a sua jornada. Porque tem pessoas que elas não estão no mesmo nível que você. E se você for falar dos seus sonhos para essas pessoas, elas vão ainda querer te sabotar. Olha, é interessante uma coisa que eu quero dizer para vocês. Às vezes, nós, dentro desse nosso conteúdo relevante que nós temos para compartilhar, se você compartilhar os teus sonhos para determinadas pessoas que não estão no teu mesmo nível, na tua conexão,
Elas acham que tu é muito convencido, ou que tu só quer ser, ou tu tá sonhando. Eixe, Maria, você aí tá viajando, não vai chegar nunca lá. E aí você lembra, eu gosto de lembrar de uma história bíblica que desde criança eu sempre ouvi. A história de José, de um jovem que sonhou, que teve um sonho. Você conhece essa história? Então, teve um sonho, os irmãos, quando ouviram aquele sonho, gente, disseram, não, nós não podemos deixar esse jovem continuar, não, é nosso irmão, mas ele está querendo dizer que um dia ele vai reinar sobre nós, e não podemos. E o que acontece? Você conhece essa história? É uma história muito interessante para a gente tirar alguns ensinamentos para a nossa vida. Ele simplesmente, gente, seus irmãos, né, lançam ele num poço e ele passa por toda uma escravidão, depois ele vai ser preso, ele vai para uma prisão e nessa prisão, gente, a vida dele começa a mudar, o sonho que ele teve lá começa a caminhar para se realizar. Mas não é assim tão rápido. Lembra das sementes que eu falei? Quando lá em Eclesiastes diz, lança a tua semente para a direita e para a esquerda, porque tu não sabe qual da semente vai prosperar, ou se ambas vão prosperar. Lança a tua semente. Não é isso que eu falei ontem? Então continue lançando o seu conteúdo relevante, a sua história, a sua narrativa. Se conecte com pessoas, transborde na vida das pessoas, leve conteúdos relevantes para as pessoas. Porque, gente, o mundo já é tão pesado, as pessoas já são tão pesadas, com muitas histórias tão tristes, e a gente ainda tem que carregar e levar o nosso conteúdo de tristeza. Eu não gosto de colocar essa coisa das tragédias da vida nas minhas páginas. Não precisa disso, o mundo já tem muita tragédia, você liga a televisão, tem muita tragédia. Vamos proporcionar às pessoas a se projetarem, a projetar a sua voz, né? A ser o melhor que pode ser, a servir da melhor maneira, a fazer o melhor com o seu trabalho. Então, quando você pensar nos seus conteúdos, né, você deve sempre pensar naquilo que você tem expertise. Não vá falar ou não vá proporcionar na sua rede social, na sua página, né, ou no seu conteúdo dentro relevante para onde você vai, aquilo que você não sabe. Né? Nós precisamos falar do que nós temos expertise. Então, eu gosto de falar sobre isso. Por que eu estou falando sobre o network, sobre isso? Porque é o que eu estou estudando, é o que eu estou trazendo para vocês fresquinhos, né? Para quem não me conhece ainda, eu até comentei, se você quer conhecer mais da Paula, entre aí no link da minha bio, na minha página, onde tem Paula, minha foto, logo embaixo tem um link. Entre nesse link. Acesse lá as minhas redes sociais. Eu tenho Kawaii, eu tenho TikTok, eu tenho YouTube. Cada um desses canais eu tenho conteúdos lá. E você vai ver que eu tenho conteúdos de todas, mas eu estou sempre falando de uma pessoa que se conecta com pessoas reais. Falando do que eu tenho a expertise de falar, que é o meu trabalho, que é enquanto corretora de imóveis e agora como empreendedora, de cuidar do melhor servir os meus clientes, construindo os sonhos dele. Eu recentemente coloquei uma história sobre isso, porque é isso, a gente ajuda pessoas a ter os seus sonhos realizados, que é a casa própria, né? Que é você ter uma casa agradável para morar, para ser feliz ali. Então, gente, nós precisamos pensar como é que está sendo esse conteúdo relevante que você tem trazido na sua página, né? É preciso você relacionar aquilo que você tem expertise e mostrar muita empatia, né? Se conectar com as pessoas por aquilo que você tem, aquilo que você é, aquilo que você gosta de fazer, né? Até mesmo você tirar uma foto, você tomando um cafezinho preto, né? Num determinado lugar que você gosta de estar, pode se conectar com pessoas. Pode trazer lembrança de outras pessoas sobre esse momento para elas. Então, é importante a gente criar, né? Porque não é fácil a gente criar essa empatia com as pessoas.
E aí eu já falei sobre isso, que ser empático não é a mesma coisa que ser educado. Ser educado é você chegar e dizer bom dia, boa tarde, tudo bem, como você está. Isso aí é ser educado. Ser empático não é isso. Ser empático é você se conectar com as pessoas, né? Trazendo a empatia, que não é você pegar, se colocar no lugar do outro. Você vai para lá e se coloca no lugar do outro. Não é isso. É você entender o que o outro está vivendo, gente. Eu também tinha muita ideia de que, não, quando falava de empatia, eu tenho que me colocar no lugar do outro. Não, porque cada pessoa tem um jeito. Cada pessoa responde a uma situação de um jeito. Cada pessoa sente uma dor de um jeito. Essa coisa, eu sei a dor que você está sentindo. Você não sabe a dor que o outro está sentindo. Porque a dor dele pode ser diferente da que você já sentiu. Você pode ter uma ideia, porque você já viveu aquilo. Mas não é a mesma dor, gente. Porque nós somos diferentes, são pessoas diferentes. Então, a empatia é eu entender o que o outro está vivendo, a situação que o outro está passando. É isso. Mas não é que você vai se colocar no lugar do outro, pegar a história, coisa do outro e trazer para dentro de você. Não. Isso não é empatia. Empatia é isso. Eu olhar, eu já tive a dor da perda do meu pai. Uma dor. Tem gente que já perdeu, pai, mãe, tudo. E até quando a gente conversa, a gente pode similar esta dor, mas ela não é igual para todo mundo. Para alguns, a perda é uma dor que às vezes precisa buscar um profissional para sair dessa dor. Para outros, é uma dor, mas que não traz tanta essa dor a ponto de buscar um profissional. Cada pessoa vai sentir essa dor diferente. Né? Gosto muito daquela expressão mãe, quando vai ter um bebê, quando vai... até uma vez eu conversando com uma pessoa, ela disse, minha irmã, a dor é a mesma. Aí eu já ouvi um colega dizendo para mim, não, minha irmã, a dor não é a mesma, não. Teve filho meu que eu senti dor que... Mas eu tive filho que eu não sentia dor, não. Então, olha só. Então, gente, nós precisamos nos posicionar nesse olhar, enxergar, né, de que as pessoas, elas são diferentes. Então, é desafiador para a gente criar, cada vez mais favorecer a criação de vínculos com as pessoas. E esses vínculos fortes e duradouros, eles são criados a partir de você ser quem você é, a sua narrativa, né, você ter. Não precisa você criar algo que não existe, né? Porque pessoas se conectam com pessoas reais, tá bom? Então, essa nossa dica de hoje sobre produza conteúdos relevantes, tenha conteúdos relevantes, é porque os teus conteúdos relevantes, que é a tua memória, que é a tua história, que é a tua narrativa, vai se conectar com outras pessoas. Né? Vai criar conexões, vai criar vínculos fortes e duradouros por meio do network. Não sei se vocês, mas eu já criei uma relação muito forte com uma pessoa através de uma conexão que fizemos em um local, um determinado viagem que eu fiz. Essa pessoa estava na viagem, mas eu não a conhecia. E lá nós nos conectamos, nós conversamos, tivemos histórias parecidas, ela do interior, eu daqui, fui morar sozinha, toda essa história a gente foi conversando e fomos fazendo conexão. Gente, criamos um laço fortíssimo. Até hoje, ela nem mora aqui. Mas, de vez em quando, nós nos falamos, nós conversamos, contamos como está ela lá no negócio dela, eu aqui. Então, pense bastante sobre isso. Não tenha medo de se conectar com as pessoas, nós já conversamos sobre isso. Mas carregue a sua identidade em tudo que você faz, o seu propósito, os seus sonhos. Não deixe isso morrer. Porque, como a história lá de José, chegou até um tempo que José estava na prisão. E eu gosto muito dessa imagem. Quando era criança, eu amava assistir isso como desenho. E até que ele
faraó, né, o governador daquela época, ele teve um sonho e ninguém conseguia desvendar esse sonho. E aí, um determinado prisioneiro que estava lá com José, que foi liberto, né, também sabia, porque José tinha revelado o sonho dele e o sonho dele tinha acontecido. E José só disse para ele: olha, não esquece de mim, lembra de mim. E aí, quando ele teve a oportunidade diante do faraó, o que aconteceu? Esse padeiro lembrou de José e disse: olha, tem um homem que vai poder te contar, revelar esse sonho. Gente, como é interessante, né? É uma narrativa, uma história, mas como ela se conecta com a gente? Porque José teve a oportunidade de revelar aquele sonho. E quando ele terminou de revelar aquele sonho, sabe o que aconteceu? Aquele faraó disse: olha, já que você me revelou esse sonho, eu não tenho alguém aqui que eu possa colocar com autoridade para cuidar disso. Olha como as coisas acontecem na nossa vida, gente. É muito parecido. Talvez hoje o que você está fazendo, foi uma oportunidade, uma porta se abriu. E sabe, gente, eu não gosto muito de falar isso, mas é aquilo mesmo. Tem porta que se abre que ninguém fecha. Né? Tem porta que se abre que ninguém fecha. Mas tem porta que se fecha que também ninguém abre. Então, a nossa vida, gente, é uma jornada. Nós só precisamos estar nessa jornada alinhado com o nosso propósito, com a nossa identidade. Então, a nossa dica de hoje é: tenha conteúdos relevantes e se conecte com pessoas pelo conteúdo relevante que você tem. Faça, vamos dizer assim, compartilhe aquilo que você tem expertise, aquilo que faz parte da sua história e da sua vivência, porque você vai falar melhor, você vai conseguir transbordar melhor, né? E em tempos tão desafiadores que nós vivemos, gente, é necessário a gente começar a favorecer a criação de vínculos mais fortes e também de mensagens mais, vamos dizer, que animam, que encorajam as pessoas. Porque as mensagens, as notícias que a gente tem é só de tristeza, é só de muita... Então, lembra da nossa frase do Começando Hoje? Traga à sua memória aquilo que te traz esperança. Então, eu te encorajo hoje a você trazer para a sua memória tudo que possa te encorajar a você continuar servindo com a sua profissão, com o seu trabalho da melhor maneira. Então, essa é a nossa dica de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que você esteja sendo, vamos dizer, que você celebre comigo tudo isso que eu tenho trazido para vocês, porque é fruto de estudos, é fruto de pesquisa, é fruto de leitura, é fruto de mentoria, de curso, de investimentos que eu faço na minha vida profissional. E aí eu estou trazendo aqui para compartilhar com vocês. Não? Então, eu queria perguntar para vocês, eu comecei hoje nossa live às 7h10, porque eu queria ver se a gente consegue realmente começar às 7h10, porque algumas pessoas dizem: bota para 8 horas. Mas, gente, eu penso 8 horas, já começo a atender. Né? Por exemplo, já aqui é 8h15, 8h30 eu já tenho que estar atendendo uma pessoa. Então, eu começo 7h07 para dar tempo de você se organizar, colocar seu café na mesa, tá bom? E a gente começar o nosso dia animados, encorajados, para que o nosso dia seja um dia exponencial, abençoado, tá bom? Vamos fazer o nosso Connect de hoje. Nosso Connect de hoje, eu queria encorajar você enquanto nós estivermos fazendo a nossa respiração, você pudesse trazer à sua memória o que te traz esperança, tá? Que você traga na sua memória agora aqueles sonhos, aqueles projetos que parecem que estão tão longe, mas eu queria que você trouxesse agora, nessa hora do nosso Connect, que você trouxesse para a sua memória. Enquanto você estiver respirando, soltando ar, você vai lembrar, trazer à sua memória
aquilo que te traz esperança, tá bom? Vamos lá? Você pode colocar a mão na sua perna, onde você tá. E aí me diga aí, vocês fazem mesmo esse exercício da respiração? Ou é só eu que faço aqui? Me conta aí se vocês fazem quando eu encorajo vocês a fazer esse exercício. Eu já contei para vocês quanto que a respiração é importante, quanto ela nos ajuda, ela nos cura, porque ela faz uma sinapse, a respiração junto, o nosso cérebro são sinapses. Quando você respira bem, quando você solta o ar, você comunica ao cérebro, seu cérebro recebe isso e traz para a sua fisiologia, para o seu corpo um bem-estar, acalma os nervos, tá? Então vamos lá? Vamos puxar o ar pelas narinas, enquanto isso você fecha a boca. Puxa o ar pelas narinas, conta de 1 a 10. Você solta o ar pela boca, contando de 15 a 1. Se você não conseguir de 15 a 1, comece de 15 até 10, não importa. Aonde você conseguir. Porque a expansão do seu pulmão é que vai dizer se você consegue ter 15. Às vezes eu consigo de 15, de 20, mas isso é tudo um exercício. Eu já pratico, gente, há 3 anos. Então, se você não consegue ainda direitinho, né, olha só, a Claudiane está dizendo que ela faz comigo. Isso aí. Com certeza, tire um tempinho do seu dia a dia, gente, para fazer. Eu já falei para vocês do benefício dessa vida corrida da gente, parar um momentinho e fazer esse exercício. Tem até um outro que amanhã eu vou ensinar para vocês, que é quando você estiver muito agitado, tá bom? Então vamos lá? Então, nosso desejo de hoje, eu te encorajo a você trazer à memória aquilo que te traz esperança. Que seu dia seja um dia exponencial, um dia abençoado e você consiga transbordar na vida de outras pessoas, tá bom? Até amanhã, às 7 horas da manhã, 7h10, tá bom? Abraço, gente, um bom dia.